Pessoal, para a gente fechar a cacheta de vez de movimento uniforme, eu vou pedir para vocês o seguinte. Atividades propostas do 5 até o 8, lá da página 38 e 39, tá? Aquele esqueminha, faz na folha, faz aí no seu livro e me envia a foto lá na pasta de orientação de estudos, tudo bem? Vocês têm até 31 de julho para fazer isso, tá bom? Também, gente, entrar lá na plataforma do SAS, fazer a atividade Eureka do capítulo 7, tá? Isso aí, pessoal, eu vou visualizar só lá no final do trimestre, mas é bom você já ir fazendo para não acumular, beleza? A gente passa a régua em movimento uniforme, que é aquele movimento onde a velocidade é constante, e a gente começa a falar agora de movimento uniformemente variado. Qual que é a diferença, Paulo? Movimento uniformemente variado, a minha velocidade pode aumentar no decorrer do movimento ou diminuir. Percebam esse carro aí do nosso GIF. Ele está com uma certa velocidade, ele precisa reduzir a velocidade para parar. Um exemplo clássico de movimento uniformemente variado, nesse caso, é um movimento retardado. Tá? Quando eu tenho o carro aumentando a velocidade dele ali no início, eu tenho um movimento acelerado e a gente vai ver isso basicamente agora, tudo bem? Pessoal, no movimento uniforme, MU, a gente viu que a velocidade do corpo não se modificava com o tempo. Então, eu falava assim, um objeto se move a 20 km por hora. Essa velocidade se mantinha a 20 km por hora durante todo o movimento, tudo bem? Agora, no movimento uniformemente variado, essa velocidade ela vai mudar com o passar do tempo. Ela pode aumentar ou diminuir dependendo do tempo, tá? Esse movimento é muito mais comum da gente ver no trânsito, da gente ver andando, da gente ver pedalando e por aí vai. Por quê? Às vezes você precisa aumentar a velocidade num trecho, diminuir para passar numa lombada, parar o carro para passar para respeitar um semáforo e por aí vai, tudo bem? Meus amados, como que a gente vai entender esse conceito de movimento uniformemente variado? A gente precisa agora de uma característica além da velocidade, tá? Como a velocidade varia, a gente vai ter que falar agora de uma outra característica chamada de aceleração. E muita gente confunde os dois, tá? Muita gente acha que velocidade é a mesma coisa que aceleração. Na verdade, não. Pessoal, o que era a velocidade? Era a quantidade de espaço que um móvel percorria pelo tempo que ele levou para fazer isso. O que é a aceleração? É o quanto a velocidade desse camarada mudou dividido pelo tempo que levou esse processo, tá? Então, olha só o que é a aceleração. É a velocidade final do meu brother menos a velocidade inicial dele dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Paulo, aceleração pode ser positiva? Pode, meu querido. Aceleração positiva indica que o carro, por exemplo, está aumentando a velocidade dele. Ele está no movimento acelerado. Paulo, aceleração pode ser negativa? Pode também. Isso indica que o carro está diminuindo a velocidade dele. A gente costuma dizer corriqueiramente que o carro está freando. Então, nesse caso, a aceleração é negativa. Paulo, e se a aceleração for igual a zero? Se a aceleração for zero, esse carro tem sempre a mesma velocidade. Então, ele está fazendo um movimento uniforme que a gente estudou no capítulo passado. Beleza? Pessoal, qual é a ideia principal aqui? Olha só, um exemplo para a gente entender. Você tem um móvel que está se deslocando de forma retilínea e a aceleração é constante. Percebam que a aceleração é positiva, então a velocidade está aumentando, tá? Sabendo que esse móvel se desloca por 12 segundos, partindo do repouso, isso é bastante importante. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Qual é a velocidade final desse móvel durante esse período de tempo? Olha só, gente, minha aceleração média ela é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo que levou esse trajeto, certo? O tempo final menos o tempo inicial. Olha o que eu tenho. A minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A minha velocidade final eu não faço ideia, mas eu sei que esse corpo saiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Tudo bem? Dividido por quanto? Por 12 segundos, que é o tempo que durou todo esse trajeto, tá bom? O que vai ser minha velocidade? Eu vou passar esse 12 para lá multiplicando. Olha só,
2 vezes 12, 24 metros por segundo. Aí você para e pensa, esse cara, ele começou com uma velocidade igual a zero. E ele chegou numa velocidade de 24 metros por segundo. Faz sentido para uma aceleração positiva? Faz. Lembra que eu falei lá no começo que esse automóvel ia ter a sua velocidade aumentada? Aumentou a velocidade, ele saiu de zero, foi para 24 metros por segundo. Tudo bem? Bem tranquilinho, então, esse exemplo para a gente perceber. Tá? Galera, aqui eu começo a falar um pouco com vocês, eu já tinha comentado anteriormente, sobre movimento acelerado e movimento retardado. Tá? O que acontece no movimento acelerado? A sua velocidade é maior do que zero, tudo bem? E a sua aceleração também é maior do que zero. Tá? Isso quer dizer o seguinte, esse carro ele está aumentando a velocidade neste sentido aqui. Tá? Mas o movimento acelerado ele também pode ser, ele também pode ser esse caso aqui, ó, onde a velocidade é menor do que zero e a aceleração é menor do que zero. Então imaginem o seguinte, imagina que esse carro aqui, ele parou, ele deu meia volta e ele começou a andar neste outro sentido. A velocidade dele é negativa, porque ele está indo contra a minha trajetória, tá? E a aceleração também vai ser negativa, tá? Por quê? Porque eu posso muito bem fazer com que ele vá diminuindo a velocidade dele com o passar do tempo, tá? Então, eu tenho o meu movimento acelerado como sendo a aceleração positiva e a velocidade positiva, ou a velocidade negativa e a aceleração também negativa, tudo bem? Pessoal, para o movimento retardado, a ideia é justamente a oposta, né? Eu tenho a velocidade sendo positiva, tá? Só que a aceleração ela está diminuindo, tudo bem? Isso quer dizer o seguinte: esse carro ele está freando, tá? Ou a minha velocidade ela é negativa, enquanto a aceleração ela é positiva. Tá? E o que acontece? O carro está indo contra o sentido do movimento, né? Contra a trajetória, porém ele está acelerando. Esse é um movimento retardado. Tá? Então, isso pode acontecer também, beleza? Movimento acelerado, gente. A aceleração do carro faz com que o carro aumente a velocidade dele. Movimento retardado. A aceleração faz com que o carro diminua a velocidade dele, beleza? Essa é a ideia principal, tá? Pessoal, agora algumas equações para o movimento uniformemente variado. Durante a nossa live eu vou explicar cada uma delas para vocês com mais calma, tudo bem? Vou mostrar de onde elas surgem, mas a primeira delas é o seguinte: como descobrir a velocidade final de um automóvel sabendo a velocidade inicial dele, a aceleração e o tempo que levou esse trajeto? Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Quando você encontrar uma equação que já está pronta, você tem que perceber o que é cada coisa. Então, olha só, velocidade é igual a 10 mais 2t. O que é 10? 10 é minha velocidade inicial. Esse cara estava inicialmente a 10 metros por segundo. O que é 2? 2 é a aceleração que está multiplicando o tempo. Tá? Olha esse aqui de baixo, gente. O que é V0? V0 é zero. É como se eu tivesse um zero somando aqui, só que eu não escrevo. O que é menos 3? Menos 3 é a aceleração. Esse carro aqui, dessa equação, ele está fazendo um movimento retardado. Tá? Galera, equação de espaço. Como é que eu faço para descobrir o espaço final de um automóvel quando ele está no movimento uniformemente variado? Espaço inicial dele mais a velocidade inicial vezes o tempo, até aqui é a equação de movimento uniforme que a gente já viu, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, tudo isso aqui, esse termo aqui, ó, ele entra pelo fato do movimento ser uniformemente variado. Tá? Pessoal, aqui alguns exemplos, olha só. O 8 aqui é o meu espaço inicial, o 3 é a minha velocidade inicial, e o 1 que está aqui em cima é a minha aceleração. Tá? Percebam que esse 2 aqui, ó, ele já vem da fórmula. Tá bom? Então, quando você quiser descobrir o seu espaço final sabendo essas variáveis, basta utilizar a equação horária de espaço. Na live eu vou mostrar para vocês como chegar nela. Tá? Pessoal, com base nessa ideia,
Você tem o corpo, ele percorre uma trajetória x, num movimento uniformemente variado, tá? E a equação de velocidade dele é essa aqui, ó, 1 mais 4t, tá? 1 mais 4t. Então voltem lá e vejam o que é o 1 e o que é o 4. Você vai determinar a velocidade desse corpo depois de 5 segundos, tudo bem? No próximo vídeo a gente corrige com calma.